Há bandas que lotaram estádios. E há outras que lotaram corações, mentes inquietas e estantes empoeiradas de colecionadores. Algumas conseguiram um hit, outras nem isso. Mas todas tinham algo, uma centelha, um som próprio, uma verdade difícil de classificar. E talvez por isso, o tempo não as preservou nos rankings, mas sim na memória daqueles que souberam ouvir. Hoje vamos revisitar essas pegadas quase apagadas. 20 bandas que não merecem ser apenas uma nota de rodapé na história do rock. Porque, se você souber olhar direito, o esquecido também brilha. Vamos começar. Número 20, Funny. Se o rock tivesse sido justo, hoje Funny estaria em todos os livros de história. Nos pôsteres, nos documentários, nos rankings. Mas como sabemos, a história do rock também é escrita com omissões. E por muito tempo, Funny foi uma delas. Formada no final dos anos 60 na Califórnia, Funny foi a primeira banda inteiramente feminina a assinar com uma grande gravadora, Reprise Records, e lançar discos com distribuição internacional. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que elas eram boas, muito boas. Com um som que oscilava entre o hard rock, o blues elétrico e um toque de soul, Funny tocava com garra, com convicção e com uma precisão que desmentia qualquer preconceito. As irmãs June e Jean Millington, junto com Alice DeBoer e Nicky Barclay, tinham presença, talento e uma energia que explodia tanto no estúdio quanto no palco. Quando lançaram seu segundo álbum, Charity Ball, 1971, já era evidente que estavam fazendo algo grandioso. A faixa título chegou ao top 40, mas o catálogo da banda ia muito além dos rankings. Blind Alley, por exemplo, é uma música com uma força tão contundente que anos depois foi sampleada por artistas de hip-hop como Salt-N-Pepa. David Bowie, nunca econômico nos elogios, disse uma vez: eles eram um dos melhores bandas de rock de sua época. They're as important as anybody else who's ever been. Ever. E ele tinha razão. Mas Funny não lutava apenas nos palcos. Lutava contra o machismo da indústria, contra a falta de promoção, contra os rótulos que as reduziam a uma curiosidade feminina, em vez de tratá-las como o que eram, uma grande banda de rock. Ainda assim, deixaram 5 discos entre 1970 e 1975. E um legado que hoje começa a ser resgatado. June Millington, em particular, continuou abrindo caminhos como educadora musical e produtora, dedicando sua vida a empoderar novas gerações de mulheres musicistas. Ouvir Funny hoje não é um ato de arqueologia. É um ato de justiça. E também um presente, uma explosão de força, talento e alma que o tempo não conseguiu apagar. Apenas silenciar por um tempo. Agora que você as descobriu, não há mais volta. Aumente o volume. Número 19. Humble Pie. Com Steve Marriott à frente, o Humble Pie tinha uma voz que parecia arrastar a estrada. Formada após a dissolução dos Small Faces e a saída de Peter Frampton do The Herd, foi uma supernova de blues rock com alma de gospel. 30 Dias no Buraco soa a whisky, suor e redenção. E seu disco, Performance, Rocking the Fillmore, é um testamento brutal do que acontecia naquele palco. Número 18, The Raspberries. Antes mesmo de existir o termo Power Pop, os Raspberries já o tocavam. Eles eram como uma ponte entre os Beatles e o Cheap Trick, entre o brilho do pop clássico e a urgência de uma banda que não queria soar suave, mas explosiva. E eles conseguiram. Formados em Cleveland, Ohio, no começo dos anos 70, os Raspberries eram românticos com eletricidade. Suas músicas falavam de desejo adolescente, de relações mal resolvidas, de anseios puros, mas com guitarras que sabiam gritar. Go All The Way foi sua grande carta de apresentação. Um riff direto no peito, um refrão impossível de esquecer e uma letra que, para a época, era mais sugestiva do que parecia. E sim, foi um sucesso. Mas o que torna os Raspberries especiais não é apenas esse hit. É sua capacidade de equilibrar doçura e força sem cair na fórmula. Ouça I Wanna Be With You, Let's Pretend ou Tonight, e você vai entender. É como se cada canção fosse feita para tocar em um filme que nunca foi filmado, em uma cena onde tudo é possível por alguns minutos. Eric Carmen, seu líder, tinha um dom para as melodias. Era como se cada uma já existisse no ar e ele apenas as puxasse para o chão. Sua voz era cristalina, emocional.
e com o tempo se tornaria sinônimo de baladas intensas, All By Myself. Mas nos Raspberries, ela tinha lâminas. Apesar da qualidade, o sucesso deles foi breve. Os críticos os amavam, os fãs também, mas o mainstream não sabia onde colocá-los. Eram pop demais para o rock? Rock demais para o pop? Talvez. Mas isso os tornou únicos. Hoje, ouvir os Raspberries é como redescobrir o verão. O primeiro amor. O carro que não pegava, mas tinha boa música. É voltar a sentir aquilo que o tempo não consegue apagar. E se você nunca os ouviu, está prestes a descobrir uma festa de guitarras cintilantes, harmonias gloriosas e emoções sem cinismo. Porque às vezes o mais simples é o mais eterno. Número 17. Nazareth. Da Escócia veio esse golpe direto no estômago. O Nazareth misturava rock pesado com sensibilidade melódica. Love Hurts foi seu hino, mas por trás dessa balada existem toneladas de riffs, distorção e uma voz de Dan McCafferty que soava como se cada palavra arranhasse a garganta. Hair of the Dog, seu disco mais icônico, tem tudo o que o hard rock precisa. E mais, número 16, Spirit. It's nature's way of telling you in a song. Algumas bandas parecem não se encaixar totalmente na sua época. O Spirit não apenas não se encaixava, como também parecia não querer fazê-lo. Formados em Los Angeles no final dos anos 60, o Spirit era uma raridade desde a sua origem. Sua música misturava rock psicodélico, jazz, folk, blues e progressivo, às vezes tudo isso em uma mesma canção. Mas o mais curioso é que essa mistura nunca soava caótica. Soava elegante, fluida, como se cada instrumento soubesse exatamente o que estava fazendo, mesmo que para o ouvinte fosse uma viagem imprevisível. Randy California, sim, ele se chamava assim, era o guitarrista e a alma da banda. Tinha tocado com Jimi Hendrix quando tinha apenas 15 anos e trazia consigo uma sensibilidade melódica que desafiava sua idade. Sua forma de tocar era fluida, atmosférica, quase líquida. Era capaz de criar paisagens sonoras com uma guitarra limpa e sem estridências, mas profundamente emocional. Um dos discos mais celebrados do grupo é 12 Dreams of Dr. Sardonicus, 1970, um álbum conceitual que ainda hoje soa moderno, psicodélico e maduro ao mesmo tempo. Canções como Nature's Way não apenas possuem uma beleza melódica notável, como também antecipavam preocupações ambientais, numa época em que quase ninguém falava sobre o assunto. O tecladista John Locke, o baixista Mark Enders, o baterista Ed Cassidy, que além disso era o padrasto de Randy California, todos contribuíam com precisão de relojoeiro e alma de jam session. O Spirit era uma banda sem ego, onde ninguém buscava brilhar mais do que a música. E isso se percebe. Apesar de sua qualidade, nunca alcançaram o nível de fama que mereciam. Talvez por seu estilo inclassificável, talvez porque nunca escreveram o hit que o mercado pedia. Ou talvez porque o Spirit era uma experiência mais para ser vivida do que rotulada. Tristemente, Randy California faleceu em 1997 de forma trágica, afogado enquanto salvava seu filho de uma corrente no oceano. Um final heróico para alguém que sempre colocou a alma na frente de tudo. Hoje, voltar a ouvir o Spirit é como abrir um baú cheio de ideias, atmosferas, texturas e perguntas sem resposta. É música para quem ainda acredita que o rock também pode ser arte. Número 15, Mountain. Um dos riffs mais famosos do rock sai de sua guitarra. Sim, Mississippi Queen ainda soa como uma locomotiva descarrilada. Leslie West tinha um timbre de guitarra gordo, sujo, inconfundível. E Felix Pappalardi, produtor do Cream, moldou um som tão pesado quanto melódico. O Mountain era montanha, mas também era vulcão. Número 14, Badfinger. Existem bandas cuja história parte seu coração antes mesmo de você apertar o play. E o Badfinger é uma delas. Porque eles tinham tudo, canções brilhantes, talento natural, o apoio dos próprios Beatles. E mesmo assim, o destino não perdoou nada. Formados originalmente como The Ivies, no país de Gales, em meados dos anos 60, a banda foi a primeira a assinar com a Apple Records, o selo criado pelos Beatles. Foi Paul McCartney quem lhes cedeu Come and Get It,
uma música que os catapultou para as paradas de sucesso em 1970. Mas o que poucos esperavam é que eles também soubessem escrever canções tão boas ou melhores por conta própria. Baby Blue, No Matter What, Day After Day. Cada uma é uma joia do pop rock de guitarras. Melodias impecáveis, harmonias vocais ao estilo Beatles e uma sensibilidade emocional que não precisava de enfeites. Eram canções honestas, urgentes e com uma leve melancolia que com o tempo se tornou profética. Pete Ham e Tom Evans eram o coração criativo do Badfinger. Suas vozes, suas guitarras, sua maneira de contar histórias com apenas 3 acordes e um refrão perfeito. Mas também foram vítimas de uma indústria cruel. Mau gerenciamento financeiro, contratos enganosos, pagamentos retidos e uma constante falta de reconhecimento minaram a moral da banda até destruí-la completamente. Em 1975, Pete Ham tirou a própria vida. Tinha apenas 27 anos. Uma década depois, Tom Evans fez o mesmo. 2 tragédias que ainda pesam sobre cada nota que eles deixaram gravada. E ainda assim, a música permanece. Quando se ouve Day After Day, com aquela guitarra slide produzida por George Harrison, não se ouve apenas uma canção. Ouve-se a alma de uma banda que deu tudo, mesmo quando o mundo não soube valorizá-la. Nos últimos anos, o Badfinger começou a receber o reconhecimento que merece. Críticos, músicos e fãs o citam como uma influência chave no desenvolvimento do power pop e do rock melódico dos anos 70 e 80. E é justo, porque algumas canções não envelhecem. E algumas feridas também não. O Badfinger não foi um erro da história. Foi uma flor que cresceu em terreno árido. E mesmo assim, floresceu. Número 13, Uriah Heep. Se o prog rock te parecia frio demais, Uriah Heep resolvia isso com fogo. Órgãos Hammond, coros épicos, guitarras afiadas e letras místicas. Easy Living e Gypsy soam como se Tolkien tivesse formado uma banda. Fizeram parte do triângulo sagrado ao lado do Deep Purple e do Black Sabbath, mas sempre um pouco mais ocultos. E talvez por isso, mais valiosos. Número 12, Bebop Deluxe. Here we come on the cloud, stars in our eyes, standing up proud. It's a... Existem bandas que parecem não pertencer a nenhuma época. Bebop Deluxe foi uma delas. Glam demais para ser prog, sofisticados demais para serem punk, brilhantes demais para passarem despercebidos. E ainda assim, quase ninguém os lembra como merecem. Formados na Inglaterra em 1972 pelo guitarrista, compositor e cantor Bill Nelson, o Bebop Deluxe era uma banda que brincava com os gêneros sem medo nem rótulos. Eram como uma cápsula futurista lançada dos anos 70. Guitarras elétricas com aroma de Bowie, arranjos sinfônicos, letras filosóficas, vocais com sotaque espacial e um romantismo melancólico que percorria cada verso. Seu disco Sunburst Finish, 1976, é um pequeno universo. Desde a potente Fair Exchange até a hipnótica e elegante Ships in the Night, cada faixa parece feita para ser ouvida com fones de ouvido e o olhar perdido na janela. A guitarra de Bill Nelson não era estridente, mas sim virtuosa. Brincava com o delay, com as harmonias duplas, com os silêncios. Era mais Brian Eno do que Ritchie Blackmore, mais David Sylvian do que Jimmy Page. E isso os tornava únicos. Bebop Deluxe não buscava lotar estádios. Buscava inquietar, sugerir, emocionar. Cada álbum era um cartão postal sonoro de um lugar que não existia. Modern Music falava sobre alienação cultural e o poder da música como escape. E fazia isso com precisão matemática e poesia. Apesar de seu brilho, a banda durou pouco. 5 discos entre 1974 e 1978. Todos diferentes, todos cuidados nos mínimos detalhes. Depois, Bill Nelson seguiu carreira solo, mais experimental, mais eletrônico, mais livre. Mas o Bebop Deluxe ficou como uma joia brilhante no canto mais culto do rock britânico. Hoje, ouvi-los é como descobrir um quarto secreto numa casa que você achava conhecer. Um lugar onde o glam brilha sem exagero, onde as guitarras contam histórias e onde a arte pesa tanto quanto o refrão. Se você nunca os ouviu, este é o momento. E se já os conhecia, sabe que sempre vale a pena voltar. Número 11. Love. Yeah, it's
said it's alright. Arthur Lee foi um gênio incompreendido. Com Love, criou um dos álbuns mais celebrados de todos os tempos, Forever Changes, 1967. Orquestrações barrocas, letras crípticas, melodias impossíveis. Era como se o apocalipse chegasse em câmera lenta. E com flores. Não eram anos 70, nem anos 60. Eram eternos. Número 10. Crack the Sky. Uma banda que pouquíssimos conhecem, mas que quem descobre nunca esquece. Vindos de Baltimore, seu som era uma mistura de rock progressivo, teatralidade e sátira. Safety in Numbers e Ice são pequenas sinfonias modernas. A crítica os amava. O público em geral não os conheceu, mas eles ainda estão lá esperando ouvidos atentos. Número 9, Canned Heat. Blues rock em estado puro. Músicas como Going Up the Country e On the Road Again tocaram em Woodstock, mas a alma deles ia além do festival. Canned Heat foi uma das primeiras bandas brancas a entender e respeitar o blues de dentro para fora. E quando tocavam, o deserto fervia. Número 8, Argent. Rod Argent já vinha dos The Zombies, mas com o Argent ele se libertou. O hit Hold Your Head Up foi apenas a superfície. Debaixo dela havia progressões ousadas, teclados psicodélicos e uma intensidade instrumental pouco comum. Argent era precisão com alma. E isso não envelhece. Número 7, Atomic Rooster. Escuridão, teclados góticos e proto-metal. Atomic Rooster foi uma dessas bandas que definiu, sem saber, o que depois seria o Doom. Com Vincent Crane nos teclados e cantores como Carl Palmer e John Duncan, passando pela formação, cada disco era uma viagem tensa e inquietante. Death Walks Behind You soa exatamente como isso. Número 6, Procol Harum. Muito além de A Wider Shade of Pale, havia uma banda com ambição sinfônica, letras poéticas e uma elegância sonora raramente igualada. Com influências de Bach, rock psicodélico e melancolia inglesa, o Procol Harum criou hinos introspectivos que ainda ecoam. E o melhor, nunca foram fáceis. Foram profundos. Número 5, Blue Cheer. Alguns dizem que ali nasceu o heavy metal. Sua versão de Summertime Blues foi puro barulho, distorção, descontrole. Blue Cheer não fazia canções, fazia explosões. Se algum dia você pensou que os anos 70 eram suaves, ouça-os. E se segure. Número 4, Steelers Wheel. Um único hit pode ser eterno. Stuck in the Middle with You é muito mais do que a cena de Tarantino. É ironia, groove e desencanto pop na dose perfeita. E Jerry Rafferty, que depois faria Baker Street, já mostrava seu gênio aqui. A banda durou pouco, mas deixou uma marca. Número 3, Sir Lord Baltimore. Precursores absolutos do stoner, do doom, do metal sujo que viria depois. Sir Lord Baltimore soava com guerra, loucura e descontrole. Seu disco Kingdom Come, 1970, parece gravado em uma caverna com a eletricidade faiscando. Foram ignorados e hoje são reverenciados por aqueles que amam o lado mais sombrio do rock. Número 2, Renaissance. Se o rock progressivo tivesse um jardim, o Renaissance seria sua flor mais elegante. Com a voz etérea de Annie Haslam e arranjos de piano e cordas, a banda combinou música clássica, folk e poesia. Canções como Carpet of the Sun ou Ocean Gypsy são delicadas, mágicas. Não fazem barulho. Fazem beleza? Número 1, The Sweet. E fechamos com a doçura do glam mais descarado. The Sweet foi festa, maquiagem, refrões irresistíveis. Mas também potência, riffs, atitude. Músicas como Ballroom Blitz ou Fox on the Run ainda soam como se o show tivesse acabado de começar.
Foram mais que brilho. Foram diversão com distorção. Às vezes, a passagem do tempo age como um filtro injusto. Mas se voltarmos a ouvir, se olharmos entre os escombros do mainstream, aparecem joias como essas. Bandas que não morreram, apenas estão esperando que alguém aperte o play novamente. Me conta nos comentários, qual você já conhecia? Qual te explodiu a cabeça? Qual você adicionaria? Porque lembrar também é uma forma de reviver.